Oiê! Ah, e aí, tudo Como certo? estão as coisas por aí hoje? Lia tá com o Jobson, porque Lia não dormiu, né? Claro, ainda Eita. tá super acordada. Mas hoje acho que tá mais easy comparado com ontem. Ontem você teve uma maratona, né, amiga? Meu Deus, eu achei que não ia acabar nunca. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira live da Devaneios de 2021. Olha só com quem eu tô começando. Não dá pra começar melhor, né? Com a Lá, Feliz por pra você falar do que a começar gente esse ciclo. gosta, pra falar do que a gente gosta. Confusão e delícias, né? Para quem não me conhece, tá travando aqui pra mim. Tá travando pra você? Ou é só o meu que tá travando? Tá travando, mas tá dando pra ouvir, tá dando pra entender direitinho. Tá, Não. tá rolando aí, pessoal? Como é que tá o Tá, som? é a sua imagem que pra mim congela. Mas vamos lá, qualquer coisa, pessoas avisem a gente. Para quem não me conhece, tá chegando aqui através de Lala ou pelo universo. Eu sou a Camila, sou doula, sou apoiadora de aleitamento materno, sou aromaterapeuta e sou mãe de dois meninos que eu apelidei carinhosamente de terremotos, que é o Chico, de 6 anos, e o Raoni, de 3. Né? São as minhas pequenas revoluções. E é sobre essa revolução que a gente vai conversar hoje. E para isso eu convidei Lala, que é mãe de 3. Então, Lala, se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou a Laís, né? Mas todo mundo me chama de Lala e eu gosto de ser chamada assim, né? Então podem me chamar. Eu sou mãe de 3 meninas, né? Que de calmas não tem nada, né? O pessoal diz menina é mais calminha, mas não é o que a gente vê por aqui, né? Tem a Sofia de 5 anos, a Yara que tá com 3 e a Lia que tá com 1 ano e 5 meses de puro Tasmania. Eu não tenho outro nome. Que vamos dizer aqui, galera, já vou dar spoiler desta live, que pelo menos na minha experiência, pelo que eu vejo com o Lala, o primeiro filho é o mais calmo, entendeu? Porque os que vêm depois, eles têm que ir pegando a manha, senão eles não sobrevivem. Então, eles já são assim, ó, vai ficando só o... É Já nascem delicioso. criados. Ah, eles já nascem criados. Nossa, sem noção. A Yara, a Não, gente achava Lia que tem ela já uma nem crescia. cara. A Lia. Não, Nossa, a Lia tem uma cara é sério, eu vejo a cara de Lia, eu já sinto um frio na espinha. De tão maravilhosa, mas assim, eu vejo. é E, real, gente, porque uma coisa que eu lá não contamos, Yara e Raoni são gêmeos sem a gente saber, assim, porque além de, durante um tempo, eles terem sido muito parecidos fisicamente, toda vez que eu vou falar pra Lala, meu Deus, o Raoni faz isso, não sei o que lá. Yara tem os mesmos comportamentos. Então, assim, são gêmeos de úteros diferentes, mas sem contar que a idade é muito próxima, né? Eles têm a mesma idade, né? Só mesmo mês até. sim, são poucos dias de diferença, né, entre eles. Acho que isso diz muito, né, sobre a gemelaridade dele. Mas é muito incrível, pô, muito incrível. Quando a Camila começa a falar, eu fico, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Tá muito igual. Aqui acontece igual, né? Ó, o Incrível. Bruno entrando. Boa noite, Bruno. Então, vamos para o tema da live, né? Que é assim, é virar mãe de mais de um. E assim, quem tá aí na primeira gestação, ou de repente tem alguém assistindo que não tem filhos, pode se perguntar do porquê discutir isso, né? Mas o que acontece? A gente fala que
parir, gestar, é uma transformação na nossa vida, né? É uma revolução, a gente renasce e a gente traz muito esse olhar também de que quando a gente está grávida, quando a gente vai parir, a gente entra em contato com algumas sombras nossas. E pelo menos eu não sei como foi para Lala, mas gestar o meu segundo filho me trouxe muito contato com isso. Por quê? Porque eu sempre quis ser mãe de dois, sempre, sempre, sempre. Eu tenho uma irmã e a gente é muito próximo, então eu falei, cara, eu quero que meu filho viva isso, né? Inicialmente eu queria que a idade dos meus filhos fosse parecida com a minha da minha irmã, que é 1 ano e 2 meses, só que graças às deusas e a vivência com a maternidade eu entendi que não. Pelo menos assim, eu deixei de achar que era a diferença ideal, sabe? E eles têm hoje uma diferença de 3 anos, assim. Não foi exatamente planejado o Raoni, mas... Ai, fumaça, não. Não foi exatamente planejado. Ele veio quando a gente começou a conversar de juntar dinheiro para. Só que quando eu fiquei grávida do Raoni, bateu um... Eu não sei se Lala sentiu isso, mas bateu um medo muito grande, porque o Chico estava numa fase tão gostosa, o Chico estava numa fase tão deliciosa, já de contar história, de se fantasiar e de não sei o quê. E eu olhava para ele, eu sentia que eu ia explodir de tanto amor. E aqui pode parecer que eu estou romantizando a maternidade, mas não, às vezes eu queria explodir mesmo, era de raiva, mas a maior parte das vezes eu olhava para o Chico e pensava, gente, que criança incrível, que amor absurdo esse que eu sinto por ele. E aí eu comecei a sentir muito medo, porque eu falava, cara, não é possível que caibam dois amores desse jeito dentro de mim. E aí eu comecei a ter muito medo de não conseguir amar a outra criança do mesmo jeito que eu sentia que eu amava Chico. E isso foi uma das primeiras coisas que apareceu para mim na gestação. Não sei se você sentiu isso, Lala. Como é que foi para você? É engraçado, porque eu não senti isso, assim, eu acho que de forma intensa, sabe? Eu já ouvia muito que a gente acaba. A gente ama diferente, né? Isso não tem como a gente Uhum. negar. Mas o amor, né, é realmente intenso pelas três, né? Cada um da sua forma. E eu acho que quando eu engravidei da Yara, eu queria tanto também, eu tava planejando tanto, que assim, eu sabia, eu acho que o meu maior medo era não era a questão do amor, era a questão de lidar com as duas, né? Era a questão de dar conta das duas, né? E eu acho que isso se estendeu para a Lia, que eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta das três. Esse medo de conseguir dividir a minha atenção em três, e na verdade eu não consigo dividir a minha atenção em três hoje. Ou eu tô com uma, ou eu tô com outra, às vezes eu tenho que gritar, já, só vem aqui, pelo amor de Deus. Porque a gente não consegue dar atenção para as três ao mesmo tempo, principalmente quando tem duas chorando ao mesmo tempo, uma empurrando a outra assim, ó, pedindo colo. Gente, é caos. E isso às vezes gera uma culpa, né, na gente, porque a gente não consegue oferecer isso. Mas na gestação, isso não apareceu. Isso vai aparecer depois, né, eu acho, assim. Na gestação, pra mim, esse medo Não, eu não tinha. o medo de não dar conta, ele apareceu para mim mais pro final. Final, quando foi ficando concreto, sabe? Assim, de é que eu acho que para mim teve uma outra questão, esse de não amar, porque a gestação do Chico, logo no começo, eu conheci a música Quando Eu Fecho os Olhos do Chico César, e aí eu super chorei, e era a música que eu escutava todo dia, e eu super me conectava com a barriga, sabe? Eu sentia, cara, essa é minha música com o Chico. E eu acho que essa questão do não amar o suficiente, de repente, bateu pra mim, porque eu. Cara, quando você tá grávida do seu primeiro filho, é só aquilo que você tem, né? Você consegue. Se você tá enjoada, você consegue parar. Se você tá cansada, você dorme, né? Você tem. Não tem uma outra demanda ali atravessando essa gestação.
E na segunda, terceira gestação vai ter sempre uma criança demandando. Então, por exemplo, nas minhas duas gestações, o primeiro trimestre foi horrível, muito enjoo, pressão lá embaixo. A única coisa que eu não gosto da gestação é o primeiro trimestre. Nossa, é Fumaça. péssimo. Eu Porque lembro que no primeiro trimestre da gestação da Yara, eu queria dormir a tarde inteira. E aí, às vezes, eu botava filme pra Sofia assistir, porque eu queria cochilar. Eu não me aguentava em pé. então, era isso, sabe? E aí eu acho que veio esse medo do amor, na verdade, porque eu não conseguia sentir que eu estava me conectando com a gestação de Raoni, sabe? Não tinha essa coisa da música, não tinha essa coisa de curtir. Então já vinha uma sensação de tipo, eu já tô deixando essa criança de segundo plano. Ao mesmo tempo em que eu já me sentia falhando um pouco, porque justamente quando eu estava muito cansada, ainda o Teixeira estava trabalhando em Petrolina no começo da gestação, então o Teixeira ficava um mês aqui e um mês lá. Então eu era mãe 24 horas por dia, 7 dias da semana, trabalhando fora, no primeiro trimestre, mega enjoada, cansada. Então o que que eu fazia? Eu botava o Chico para mamar, eu deitava, eu ficava mexendo no celular e ele veio num filme e eu já pensava, cara, já tá errado isso aqui, porque eu não consigo curtir essa barriga. Eu já tô deixando o Chico na frente do celular. Agora falando aqui, talvez eu já tenha sentido uma sensação de eu já não vou dar conta no começo da gestação. Mas eu só consegui nomear esse medo do não dar conta, falar ele e perceber ele concretamente. No meu caso, já foi na reta final, pensando assim, cara, porque eu tive muitos pródromos, né? Muita contração de treinamento e tal. E aí, quando eu comecei, esse menino pode vir, é real, eu vou ser mãe de dois. E aí eu olhei tudo, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Então foi ali, acho que lá pelas 37 semanas que eu falei pela primeira vez, assim, em voz alta, eu não vou dar conta. Não vai ficar faltando sempre alguma coisa aí, né? E hoje eu entendo que falta mesmo em algum momento. É que nem você falou, a gente não consegue se dividir por igual. Então, em algum momento, um vai ter mais atenção que o outro. E hoje eu consigo olhar com. Já consegui fazer as pazes de uma certa forma com essa realidade. Mas no começo é muito difícil. Pô, eu chorei muito no começo. Ali na primeira semana, eu Cara, eu chorei acho que toda noite. quando a Lia nasceu, né? Mas eu costumo dizer que o primeiro mês do bebê, né, principalmente depois do segundo bebê, eu senti que ainda foi mais tranquilo do que do segundo pro terceiro mês. Por quê? Porque no primeiro mês você ainda planeja toda uma rede de apoio, ou pelo menos na minha segunda filha e na minha terceira a gente planejou uma super rede de apoio, já opção em casa, todo mundo ajudando. E aí, por exemplo, quando a Yara nasceu, né? Eu não fiquei sozinha, tinha a minha irmã também veio, dava atenção para Sofia, ela ia brincar lá embaixo, então tipo, eu podia ter esse momento de conexão com a Yara, né? E estabelecer a amamentação, né? E aí quando ela completou um mês, né? Desse primeiro mês para o segundo mês, na verdade, cara, que você, de repente, Jobson volta a trabalhar, minha irmã volta para casa dela, né? E aí a vida continua, né? E de repente você tem duas crianças para você cuidar, um que é ainda recém-nascida e a mais velha que a Sofia tinha acabado de fazer 3 anos, né? Então, cara, foi assim, caos, 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 caos. Às vezes eu tinha que botar a Yara pra dormir, e aí a Sofia vinha, abria a porta, né? E ficava me sentindo culpada, porque como assim eu não consigo botar uma pra dormir e eu não consigo dar atenção pra outra, né? Chorei várias vezes, liguei várias vezes para Jobson voltar mais cedo do trabalho, porque eu não estava conseguindo lidar com a situação. Era muito intenso. E a mesma coisa se repetiu com a Lia, né? No primeiro mês, rede de apoio, massa, tranquilo, tal, não sei o quê. Vida que segue, do primeiro pro segundo. E agora eu tenho 3 crianças para ficar aqui sozinha.
E aí, e era aquilo. E o pior de tudo é que, assim, com a Lia, né, a Yara ainda é um bebê, né? A Yara ainda tem, ela tem 3 anos agora, né? Na época que a Lia nasceu, a Yara tinha 1 ano e 5 meses. Então, 1 ano e 8 meses, aliás. Era um bebê. Então eu tinha 2 bebês pra cuidar, velho. E ficar sozinha. Eu ficava sozinha pouco tempo. Eu ficava, tipo, 4 horas sozinhas com ela, né? Que era um turno. No outro turno elas iam pro colégio. E aí Jobson voltava a trabalhar e eu ficava essas 4 horas com elas três sozinhas. Gente, caos, caos. A coisa que eu mais me lembro do puerpério da Lia era eu com a Yara de um lado, a Lia do outro, balançando as duas, porque as duas não paravam de chorar, e a Sofia olhando pra mim com cara do tipo, que saco, por que que elas não param de gritar, tá ligado? É o que eu mais me lembro. E se repetiu, várias vezes liguei pra Jobson pedindo socorro, porque eu não tava conseguindo lidar com a situação, sabe? É foda. Mas ele tá dizendo aqui que até hoje Eu... ainda é muito intenso, e é, né? Agora a Lia tá enorme É e que mais agora as firme. crianças aí são maioria, né, Lala? Aí as crianças são maioria agora. Um medo muito grande que eu tinha é que o Raoni fosse um recém-nascido igual o Chico foi. O Chico, eu tive dificuldade para amamentar, e ele era aquele bebê que só dormia no colo e mamava o dia inteiro, sabe? Então eu falei, cara, se o Raoni for assim, por quê? Aí revisitando um pouco a minha história, aquela história de trazer as nossas sombras, né? Eu tinha muito medo que o Chico se sentisse trocado, abandonado, deixado de lado, né? E então eu entrei numa coisa de tipo, vou incluir o Chico em tudo. Então, como a gente ia ter um parto domiciliar, eu preparei o Chico para o parto, ele viu as fotos dele, ele entrou na piscina com a gente. Eu não quis colocar ele para dormir no quarto dele, porque eu falei, cara, vai chegar um bebê que vai começar a dormir no nosso quarto, e aí ele vai pro quarto dele, ele vai se sentir trocado. Não quis fazer desmame também, porque eu fiquei, de novo, né? Ele tem ali o peito, e de repente vai chegar outra criança. Falei, não, seguimos, né? Só tinha feito desmame noturno. E aí o meu medo era também que fosse isso. De repente o Raoni chegasse, e aí se eu tivesse dificuldade para amamentar, ia ser muita atenção para o Raoni, o que não ia me permitir ficar com o Chico. E também que ele fosse esse bebê que quisesse ficar no colo o tempo todo, porque como é que eu estaria com o Chico se eu tivesse um recém-nascido no meu colo o tempo todo, né? E na real, o Raoni era um bebê muito tranquilo. Então, o pós-parto, o puerpério, ele foi mais leve do que eu imaginava. Porque ele dormia tranquilão no Moisés, ou depois do Moisés, assim, era muito trambolho em casa, eu deixava um colchão no chão, o Raoni dormia ali, e aí tem foto minha, tipo, brincando de piquenique na sala com o Chico, eu conseguia levar o Chico de manhã pro berçário, né, então o Raoni foi um bebê muito tranquilo, o puerpério por si, assim, ele até que foi de boa, eu não senti tanto essa dificuldade de equilibrar. Mas a minha questão maior, assim, teve um pouco, não vou mentir, porque às vezes teve uma semana que o Teixeira, um mês, uma época, sei lá, o Teixeira fazia um curso à noite, então eu ficava um tempo sozinha com os dois, bem naquela hora que os dois querem dormir, os dois mamando, duas demandas diferentes, então assim, era bem pesado mesmo. Mas a maior parte do tempo eu conseguia estar com o Chico. Foi uma surpresa muito grande. A minha questão, eu acho que até hoje a minha questão que eu me pego pensando é, eu meio que quero fazer igual um para o outro, para ninguém sentir que um teve mais do que o outro. Então, por exemplo, quando eu estava grávida de Raoni, me chamaram para fazer barriga de gesso, voluntário, né? Meu bucho ser bucho voluntário. E aí eu fiquei na maior dúvida se eu fazia ou não, porque o Chico não tinha barriga de gesso. Então, como é que eu ia fazer para o Raoni? Então, eu tento fazer tudo igual, só que eu acho que às vezes esse meu medo de não deixar o Chico pro lado, eu já me falaram que às vezes eu faço mais pelo Chico do que eu faço pelo Raoni, entendeu?
Já me perguntaram por que que na Devaneios eu falo mais do Chico do que do Raoni. Isso faz um tempo já, né? Porque eu acho que agora já tá mais ou menos equilibrado, não sei. Mas é disso, sabe? É um medo tão grande de faltar pro Chico De faltar para que um, às né? vezes eu me vejo. E eu penso nisso na amamentação, do tipo, será que eu vou passar de 4 anos amamentando o Raoni? Porque o Chico eu só amamentei até 4 anos. E o Chico fala isso, ele fala, não, mamãe, quando o Raoni fizer 4 anos, ele vai parar de mamar, né? E aí eu fico, bicho, e se não parar? Como é que vai ser na cabeça desse menino? Porque o Chico fala abertamente que ele não queria ter parado de mamar, né? É uma coisa que eu tô curando em mim, isso aqui. Então, eu achei que eu tinha superado essa coisa, mas não superei. Essa questão da amamentação, o Jobs até colocou aqui, teve amamentação em tandem. E aí eu me lembro também que uma das coisas que a gente fazia de tarde era depois do almoço eu botava as duas para dormir. E botava as duas para dormir mamando, né? A Yara e a Sofia. E aí, às vezes, a Sofia dormia e a Yara acordava. Só que aí eu não podia sair de perto. E aí, velho, nossa, caos, caos. Eu não conseguia, sabe? Às vezes a Yara não queria mais mamar. E aí a Sofia ainda tava mamando, tava quase cochilando. Era, velho, uma coisa bem maluca. Mas a questão da amamentação, eu já passei por essa culpa, já passei por isso e ainda passo agora, porque a Lia tá com 1 ano e 5 meses, né? Que foi a idade que a Yara desmamou, porque eu estava gestante da Lia e lembrava da minha experiência com a amamentação em tandem, e foi um misto de a experiência da amamentação em tandem, que eu não queria repetir, e eu sabia que eu não queria repetir, e o medo de um terceiro parto prematuro, né? E a vinda das contrações, né? A vinda das cólicas durante as Verdade. mamadas. Oi? Acho que deu uma travada. Não, falei verdade, tô lembrando, né? Porque eu acompanhei, né? A gente já tava Sim, junto. Esse exatamente. relacionamento já tinha começado. Exatamente. E aí eu desmamei a Yara com 1 ano e 5 meses, né? E com uma facilidade muito grande. Né? A Sofia tinha mamado com 3 anos e 5 meses. Eu tive que escutar de umas pessoas que a Yara tinha sido prejudicada pela gestação da Lia. Eu fiquei me sentindo uma bosta quando me falaram isso. Mas, assim, eu não acho que ela foi prejudicada de qualquer forma, né? Claro que a amamentação dela foi bem menor, mas foi uma escolha, né? E a gente tem que conviver com isso. Então, faz parte, Sim. né? Faz parte da Não. nossa história. A amamentação em tandem foi a coisa mais insana, assim. Eu queria muito e eu fiz a amamentação em tandem porque eu achava bonito, eu só via, gente, foda, né? A gente, por mais que a gente viva a maternidade, sabe, que a gente não deve romantizar, eu só via foto romântica da amamentação em tandem, aquelas coisas, tudo. Eu nunca tinha parado para pensar o perrengue que poderia ser. Eu falei, não, então eu quero encarar esse rolê aí. E, além de tudo, o Chico já tinha feito o desmame noturno. 3 dias de nascido de Raoni, eu tive um ponto alto do meu baby blues, o Raoni largou o peito, eu deitei ele na cama, o Chico já dormindo, eu deitei do lado da cama dele, comecei a chorar abraçada nele, dizendo que eu estava com saudade dele, não sei o que, não sei o que lá, e fiz ele mamar. E aí, então, não basta ter um recém-nascido, eu retomei a amamentação noturna de Chico. Pelo menos foi mais fácil de interromper depois, mas eu lembro de como era difícil fazer os dois dormirem ao mesmo tempo, pô. É Porque difícil. são jeitos diferentes de mamar. O Chico já estava na radioteta e aí não dava para fazer radioteta porque tinha um recém-nascido. O Chico estava naquela fase de ficar trocando de peito e não dá para ficar trocando de peito na mesma mamada porque tem um recém-nascido ali. Então, foi punk. Agora, o Teixeira botou uma pergunta aqui para fazer polêmica. Teixeira, safado. Que é
Se existe filho preferido. E eu não acredito que exista filho preferido, mas é como o Lala colocou no começo aqui, que a gente ama de formas diferentes, assim como em qualquer relacionamento nosso, né? Tipo, a gente tem afinidades, eu acho que tem os traços das personalidades de cada criança. Eu acho que tem a nossa história também, que a gente tenta compensar algumas coisas, né? Então, é uma relação bem complexa. Eu não acho que assim. Eu acho que a gente ama igual. Eu amo, eu sou maluca pelos meus dois filhos, mas tem horas que eu me sinto mais com uma afinidade melhor com um do que com o outro. Eu, na real, eu acho que o Raoni me desafia muito mais, porque eu acho ele muito parecido comigo, E tem horas que um tá sabe? Eu precisando, acho o Raoni, né? Tem horas que um precisa mais de né? você do que o outro. E aí eu acho que é nessa que se confunde essa predileção, né? Tem filho que vai precisar mais e tem filho que vai seguir mais, né? Eu acho Então, que... é engraçado. É engraçado você falar isso, Lala, desse jeito, porque eu sei de onde veio essa pergunta do Teixeira. O Teixeira tá querendo causar polêmica. Por quê? Ah, Porque eu sempre brinquei que a minha irmã era a irmã favorita. Aí a carinha dele aí, ó. Eu sempre brinquei que a minha mãe tá na live. Mãe, eu te amo, tá? Eu não tenho mágoas, não são traumas. Não, mas a gente sempre brincou que a minha irmã era a favorita. Porque o que acontece? A minha irmã sempre foi mais distraída do que eu, sabe? Mais relaxada. E eu fui mais esperta. Sem contar que assim, a minha mãe diz desde pequena que eu adoro uma briga. Então a minha mãe dizia assim, por exemplo, que a gente aprontava, eu e a Marina juntas. ela tá se E a defendendo. Marina, é, e a Marina, assim, eu e a Marina a gente aprontava junto. E aí a Marina, minha mãe via chamar brigar com a Marina chorava. Então minha mãe ficava com dó. Eu empinava o nariz e ficava toda. Então, a minha mãe dizia que era mais fácil brigar comigo, porque a Marina estava chorando. E eu fui assim a vida inteira, entendeu? Quando eu mudei para São Paulo e a minha irmã foi comigo, a minha mãe ficava falando para eu tomar conta da Marina. Chegava o final do ano, minha mãe mandava eu fazer a mala da minha irmã, entendeu? Porque é isso, porque a minha irmã, ela assumiu essa coisa da distraída, da irresponsável. E eu fui para esse lugar da responsável, né? De cuidar dela. E eu fiz uma sessão de Theta Healing e tal, e é o que a terapeuta falou. Hoje a minha cabeça de 33 anos, eu olho para toda essa história e eu vejo isso que a gente está discutindo, sabe, Lala? Que a gente vê demandas dos nossos filhos e tudo mais. Mas na minha criança lá atrás, talvez tenha ficado uma outra coisa registrada. Eu sei que nunca faltou amor, eu sei que minha irmã não é a favorita, eu sei de tudo isso, racionalmente, hoje aos meus 33 anos. Só que veio uma sensação quando eu estava grávida do, meu, do meu segundo filho, de que. Aí, ó, a minha mãe falou, você me enfrentava. Que é o desafio que eu vejo hoje no Raoni, entendeu? É o desafio do Raoni hoje. O Raoni, você deve ser Yara, deve fazer a mesma coisa. O Raoni, você vai brigar com ele, mesmo que ele baixe a cabeça para fazer um chorinho, em seguida ele vai olhar com você, sangue nos olhos, e ele agarra a gente, às vezes, assim, faz. E a novidade do Raoni agora é rosnar pra gente. Ele olha, a gente tá brigando com ele, ele faz. Ele faz isso, sabe? Então eu acho que, por exemplo, o Raoni me desafia muito mais. Porque eu acho que Sim, ele, a Yara ele é é sem igualzinho. dúvida a mais desafiadora. A Yara é sem dúvidas a mais desafiadora. Ela tem esses. Quando a gente vai brigar com ela, nossa, é grito, na certa, mas é grito mesmo. E agora ela tem um ciúmes muito grande da Lia ainda, né? E eu acho que isso vai seguir eterno, assim, porque, enfim, né? E ela, nossa, ela briga com a Lia, ela não quer que a Lia brinque junto com ela e a Sofia,
sabe? Às vezes eu passo a tarde inteira apartando briga, porque a Lia agora ela quer participar e a Yara não quer que ela participe. E aí, às vezes, a Sofia A até Yara quer. tem que lembrar. A Yara tem que lembrar de quando a Sofia e Mamá não deixaram ela brincar. Tipo isso. Tipo Lembra isso. quando. E é foda, pô. É muito foda isso. Porque aí a Lia fica excluída, aí eu vou, tenho que pegar a Lia, levar ela pra fazer outra coisa e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, eu não. Aí a Lia vai brincar com vocês. Nossa. Sempre arranja um jeito de se matar as duas. E a Lia tá Ah, aprendendo. aqui rola também isso. A Lia tá aprendendo agora a se defender. Então agora ela viu que a Yara vai pra cima dela, né? Vai, empurra, agarra, às vezes, né, bate. A Lia tá aprendendo a bater também. É. Eu sei bem como é que é. Aqui no começo, o Raoni, meu, ele batia muito em Chico. E Chico, ele chegava a se encolher no canto, assim, e Raoni, ó, nele. E a gente tinha que separar, E e não sei o uma coisa quê. E falava pro Chico, segura o seu irmão, né? que a gente Não falava fazia pra ele bater de volta, mas falava assim, segura, se protege. consegue segurar. Até o dia Até o dia que eu lembro certinho. Um dia o Chico simplesmente cansou e meteu, acho que foram 3 socos seguidos na barriga do Raoni. Que a gente ficou tipo. Porque foi isso. O Raoni, eu lembro no começo da pandemia, pô, de um dia que eu estava na cozinha e eu escutei o Chico gritando, gritando na sala, meio que aquele grito chorado. Quando eu corro pra sala, tá o Raoni andando, segurando o cabelo do Chico, andando pela sala, puxando, e o Chico engatinhando atrás e gritando, assim, sabe? Tipo, agora não mais, entendeu? Agora tem uns arranca-rabo aqui em casa. Ela até tirou o estufo de cabelo da Sofia, assim, também, puxando o cabelo. Tirou, assim, sai da Meu mão dela. Deus. Era. E é engraçado que a gente ficou, gente, onde é que a Yara aprendeu a bater? Não, não pode ser. Será que na escola ela tá batendo assim? Aí a gente ia lá, conversava com a professora. Não, a Yara aqui é um doce, é super tranquila, não bate em ninguém. Não, Raoni não. Quem é essa pessoa? Raoni era a criança que mordia. Raoni era a criança que mordia no berçário. Assim. Mas não, isso é uma outra coisa que é interessante a gente pensar também, que a agressividade ela é inerente da gente, sabe? Não é onde a criança aprendeu a bater. Eu tava vendo numa live que é isso, tipo, quando o cérebro primitivo, né, vem, às vezes nesses momentos de raiva, nessas crises emocionais, a energia vem pra mão. Então a criança ela vai instintivamente, vai bater, vai puxar, vai jogar, vai empurrar, né? Não, estavam dizendo que essa coisa de irmãos era interessante deixar eles brincarem de lutinha, porque eles sozinhos, eles vão aprender o limite do corpo. Eu falei, tá, meus filhos não estão aprendendo, porque a brincadeira só acaba no choro. Exatamente. E eu não sei se acontece aí lá, porque assim, Sofia, como Chico, vivenciou o tempo de filha única, né? 3 anos aí existindo só Sofia, aqui também o Chico. Ultimamente, o Chico tem falado que ele tá com saudade de ter um tempo sozinho comigo. E isso é uma coisa que às vezes me pega de jeito, assim, porque ainda mais porque a gente tá no meio de uma pandemia. Como é que eu vou ter um tempo só com o meu filho, né? E isso é uma coisa que também me atravessa Dói, de vez em quando. isso Essa. dói. Porque antes da pandemia a gente ainda conseguia ter um tempo, né? E esses tempos eu não lembro o que foi que aconteceu, mas que eu fiquei sozinha com a Yara. E aí ela ficou, tipo, super tranquila e feliz e tal, não sei o quê. Eu acho que Jobson foi buscar alguma coisa com a Lia e com a Sofia e a Yara ficou dormindo. Aí quando acordou, eu não me lembro direito o que foi. Eu sei que eu passei um tempo só com a Yara. E, gente,
Isso faz muita falta mesmo, Camila. Isso faz muita falta para eles também. Aí eu até virei para Johnson depois, nossa, como a Yara é gente boa. Eu estava até com saudades da Yara tranquila desse jeito, sabe? Porque é isso, eles sentem a falta também de ficar sozinhos com a gente, né? Antes da pandemia rolava, mas agora não tem como, né? A gente não tem como fazer isso, né? É muito raro conseguir um tempo só para cada filho, né? Então, realmente. É uma coisa que para mim uma coisa para mim muito difícil é eu botar o Raoni para dormir à tarde. Porque o Raoni quer dormir na cama, né? E eu acho até melhor, porque aí quando ele solta o peito eu consigo ir para a sala, ficar com o Chico, mas o Teixeira tem que vir para o escritório trabalhar. E aí o Chico fica sozinho. E ele já falou várias vezes, eu não quero ficar sozinho. Eu já peguei ele inventando música de que ele estava sozinho, sabe? E ele começou a entrar no quarto para querer ficar falando comigo. Então, várias vezes ele não deixa o Raoni dormir. E quem tem filho pequeno sabe que criança com sono e que não dorme vira um gremlin, né? Ou várias vezes, assim, ele acorda o Raoni. Quando ele começou a dormir, assim, o Chico vai lá e aí ele fica, o Raoni tá acordado? O Raoni tá acordado? Oi, Raoni! E eu falo, não faz contato, filho, não sei o quê. E aí o Raoni acorda. Então, virou um momento muito estressante isso. Eu já me sentia mal, porque ele ficava lá sozinho. E às vezes o Raoni não soltava o peito, então ele ficava sozinho 1 hora na sala. Lógico, eu ficava com a porta aberta, o Teixeira fica com a porta do escritório aberta. Mas ele não tem alguém com ele, né? E teve um momento aí da pandemia que ficou muito difícil. Eu ficava na cama com o Raoni, mas eu ficava ali amamentando, me sentindo muito mal, pô. Eu passei por isso mais quando a Yara e a Sofia ainda não tinha a Lia, né? Quando eu tinha que botar a Yara para dormir e a Sofia ainda era menorzinha. Agora, a Sofia, eu não sei se ela parou não sei se ela cansou de reclamar, ou porque pode ser também, mas agora ela já fica muito bem. Quando eu digo, ó, vou botar fulano para dormir, normalmente quem vem é a Yara. Às vezes a Yara abre a porta e aí atrapalha quando eu tô botando, tipo, acabou de botar ali no berço, né? Só que a gente já adquiriu algumas técnicas de botar, tipo, a Lia para dormir na mochila ou na rede, com elas no meio também da bagunça. Muitas vezes dá errado e muitas vezes ela acorda. Mas foi a forma que a gente encontrou, porque elas ficam brincando entre si, né? Pelo menos a Lia e a Yara e a Sofia. Agora, quando a gente vai botar a Yara para dormir, por exemplo, e a Lia tá dormindo e a Sofia fica sozinha, ela na maioria das vezes pede para ver TV. E aí ela fica vendo TV, né? Eu não fico me sentindo mal por isso, porque eu sei que ela vai estar lá, vai estar sozinha. Às vezes ela fica brincando de boneca, né? Mas muitas vezes ela vai ver TV. Muitas vezes. Não, eu coloco a TV para um Chico também, assim, mas acho que agora, foi mais agora pro final da pandemia que ele começou a entrar no quarto mesmo. E aí o Raoni não dorme mais na mochila, não tem como. Eu também não tenho mais costas para aguentar. 13 quilos, e ainda mais mamando, assim. Ali ainda tem, sei lá, 8, 9 quilos, né? Então, ainda é tranquilo. Sofia até perguntou aqui, tipo, se a gente não acha que vale a pena esclarecer para eles, dizer que estamos num momento... Cadê? Num momento diferente. Num momento diferente, a parceria é muito importante, mas será a possibilidade de estar... Não, eu converso. É uma das coisas que às vezes me corta o coração, é que o Chico sempre fala, e quando o corona passar, a gente vai fazer isso e isso. Quando tudo isso acabar. Ele tem o Chico já tem uma agenda, uma programação toda. Ele já falou que vai querer um dia sair só comigo, um dia só com o Teixeira, um dia só comigo e com o Teixeira, e o Raoni vai para casa de vovô Paulo. Então ele já tem tudo isso na cabeça. Só que ainda para uma criança de 6 anos e para uma criança de 3 anos, esse tempo
eles não têm essa noção, não têm essa paciência de esperar, né? Eles ainda têm uma demanda muito urgente. Eu quero aqui, eu quero agora, eu quero já, né? Então, É o que a gente amanhã. constrói, às vezes, Amanhã nesses. tem. Amanhã. Não, e amanhã ainda é difícil, porque o Chico fica, eu sei que é amanhã, mas eu queria agora e eu tô muito animado. E aí ele fica falando assim, é enlouquecedor. O que a gente tem feito, que é o que dá pra fazer, é tipo, vai na padaria, aí agora vai só com um, vai o Chico na padaria, entendeu? Vai, vai o outro. Acaba sendo meio esse jeito. Tanto que assim, o Chico tava sozinho na casa de praia com o avô. Eles foram na sexta, né, na verdade, aí ficaram sábado e domingo, o Raoni quis voltar, e aí chegou, no dia que chegou, já teve o maior crise de choro, porque estava longe do irmão. E aí hoje o Teixeira foi levar ele de volta lá, mas, por exemplo, segunda e hoje, o Chico ficou lá sozinho, e devia estar amando, né, ser neto único de novo. Com certeza. Felizaço. É, e, é, e é o que você falou, o Raoni estava mais tranquilo também comigo, assim, né? Tipo, porque na verdade ele estava mais grudento. Foi hoje aonde eu ia tinha uma criancinha atrás de mim, assim. Nem desenho prendeu a atenção dele. Eu tinha que estar junto com ele vendo o desenho, assim. Mas é isso, é a ansiedade de poder passear mesmo, de fazer coisas fora na rua que consome essas crianças. É a saudade de estar no mundo. Isso, exatamente. O Chico, o Teixeira falando, ó, que é isso. O Raoni estava muito preocupado que o irmão estava sozinho. E ele falou várias vezes, o Chico é meu amigo, o Chico tem que ficar comigo, eu não quero ficar sem o Chico. Porque é isso, né? A gente também tá falando desse perrengue todo que é ser mãe de dois, Mas mãe é de incrível, três, né? Que é muito legal de ver, é muito legal. A gente, eu e o Teixeira, às vezes a gente fica vendo de longe, assim, para não atrapalhar, o Chico e o Raoni brincando juntos, o Chico querendo ensinar as coisas pro Raoni, o Raoni é a sombra do Chico, o que o Chico faz, o Raoni quer fazer, e é bonito de ver, ao mesmo tempo que eles são completamente diferentes, né? Como que eles criam mesmo essa ideia de parceria, de se ajudar, de ensinar um para o outro. de criar. Assim, é insano. O dia inteiro brincando juntas, né? Muitas horas sai faísca, né? Muitas horas sai faísca, mas a Sofia e a Yara passam o dia inteiro brincando, e aí a Lia tá percebendo. E isso foi assim, aconteceu também, né? Com a Sofia e a Yara. A Sofia queria brincar sozinha, a Yara queria brincar junto, e aí dava os tremelique e tal, não sei o quê. E a Yara virou a sombra da Sofia. E agora tá acontecendo com a Lia. A Lia simplesmente tem fascinação pela Yara, né? Ela quer fazer tudo que a Yara faz. É incrível. E aí, só que a Yara quer ela bem longe, não quer dividir ela com a irmã de jeito nenhum. E aí fica as três sempre dando. É raro ver as três assim brincando juntas, mas rola já. Já rola, assim, vez por outra a gente consegue assistir um momento das três, mas ainda é bem raro. Aqui tem vários momentos que o Chico pede para brincar sozinho e aí rola estresse, porque o Raoni não entende. O Raoni quer brincar com o Chico. Então, às vezes, o Chico pede para ir brincar na banheira. E aí ele quer brincar sozinho. Só que o Raoni vê o Chico indo para a banheira, ele quer ir para a banheira. E o Chico fala, não, eu quero ficar sozinho. E o Chico fala assim, mó bonitinho, fala assim, Raoni, você tem que respeitar meu tempo sozinho. Às vezes ele não é tão educado assim, né? Às vezes ele só fala não, manda embora e tal. Mas o Raoni não entende. E aí rola o maior escândalo, porque é isso, ele é fissurado no irmão, assim. Se o Chico. É engraçado, às vezes a gente tá almoçando e o Chico conta uma história. Aí, enquanto o Chico tá contando a história, o Raoni já tá chamando a gente. Quando o Chico termina, a gente vai perguntar pro Raoni, o Raoni conta exatamente a mesma coisa, assim, né, do jeitinho dele, que o Chico contou. Então, é o que faz, o que fala, é uma sombrinha, assim. Uma sombrinha. Eu e Aqui tá. Teixeira, eu e Teixeira.
Eu e o Teixeira, a gente vive falando que é muito mais fácil com um. Quando um tá dormindo e a gente tá com o outro na sala. É muito mais fácil um filho, muito mais fácil. Mas eu confesso que eu não trocaria essa loucura de ter dois, assim. Eu e Jobson, a gente fala a mesma coisa. Quando Sofia e Yara vão dormir na casa da avó e a gente fica só com Lia, a gente fica olhando um pra cara da outra assim, gente, ter um filho é muito tranquilo. Porque, assim, é porque eu acho que as demandas são totalmente diferentes, né? Não que seja realmente tranquilo ter um filho só, né? Não é. Quando você tem um filho só, eu lembro que quando eu só tinha Sofia, era tudo muito intenso também. Porque, querendo ou não, ele só tem a gente, né? Então a gente tem que dar atenção exclusiva Sim. para ele. E eles demandam muito. Né? Quando tem mais de um, a gente consegue ainda que eles brinquem entre si, né? Mas mesmo assim, a demanda ainda é maior, porque quando dá ruim, são dois para a gente dar conta. Né? São dois para a gente driblar, são dois, são três, né? Aqui são três. Uma para um lado, outra para o outro e outra no banheiro, tá ligado? Então, tipo, cada um para um lado e vamos embora. Mas com filho a gente fica também com essa sensação de ai, como tá fácil agora. Não. E é um negócio assim, com dois filhos vamos lanchar, o que vocês querem de fruta? Um quer a maçã cortadinha, o outro quer a uva, aí de repente no meio do caminho quer a uva que o outro tá comendo, mas não quer a uva que o outro tá comendo, que é um potinho com a sua uva. Então também é aquela velha história também, né? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde. A gente tá aqui com os nossos mais de um filhos e a gente olha para quem tem um filho só e acha mais fácil, né? Exato. Mas Mas é é foda, isso, um filho só, ele só vai ter. Oi? é foda igual. Aqui o que eu tenho feito com as Ah, frutas, não. aqui o que eu tenho feito com as frutas é vai ser piquenique. E aí todo mundo pode pegar qualquer fruta. Aí eu corto três frutas, boto em três potes, pronto, peguem o que vocês quiserem. Aí pronto. E elas não brigam. Ah, mas se eu fizer isso, eu acho que eu vou ter que colocar dois potes para cada fruta, porque senão os dois vão querer de repente pote com a uva. E aí tem dia que eles não aceitam dividir os potinhos. Ai, gente, tem dia que eu boto uma uva em cada pote assim, aí eu chego na sala e eles juntaram tudo num pote só. Aí o dia que eu dou um pote só, eles brigam porque tem que ser dois potes. É assim. Mas eu acho que assim, foi muito desafiador. Vamos falar rapidinho assim. Apareceu alguma coisa para você no parto dessa questão? Você acha que foi mais difícil? Lia não Ai, conta porque Lia você espirrou Lia, né? Lia você espirrou. eu acho que na verdade, essa questão de ser a segunda filha não pegou muito no parto da Yara, mas eu acho que, pra mim, o que pegou no parto mais foi a questão dela ser prematura. E aí, eu entrei em trabalho de parto com 34 semanas e ainda segurei ela por um tempo, assim. Quando eu aceitei que era a hora dela, que ela precisava vir, no outro dia eu entrei em trabalho de parto e ela nasceu. Sabe? Então foi muito. Eu acho que foi uma questão minha mesmo, de medo dela nascer prematura de novo. E aí isso eu fui trabalhando ao longo da semana em que eu estava lá de repouso, mas eu não senti que foi uma questão de medo de ser mãe de mais de um. Eu sei que você teve, né, essa questão, e eu sempre achei muito interessante, porque eu nunca pensei dessa forma, eu tinha outros medos, né? É legal isso, né? Não, eu escolhi a minha doula também com base nisso, né? Eu lembro que quando eu escolhi Laura era muito isso, porque eu identifiquei que eu tinha esse medo de ser mãe de dois, e eu falei, eu vou ter uma doula que vai ser mãe de um, e aí eu vou falar aqui que eu tô morrendo de medo e eu não vou dar conta, essa doula vai olhar pra minha cara e vai falar que eu vou dar conta, e eu não vou acreditar nela, porque eu vou olhar pra cara dela e vou falar assim, o que que você sabe, minha filha? Tu não tem dois, sabe? Então,
Isso era, não tô falando que isso é uma regra que todo mundo tem que escolher, levando isso em conta, não. Mas é que pra mim era isso. Eu precisava ter do meu lado alguém que entendesse, porque assim, eu realmente estava com muito medo de ser mãe de dois. O Teixeira tá assistindo a live, ele que me corrija se eu estiver errada, porque cabeça de quem tá parindo, a gente não lembra das coisas direito, né? Mas eu lembro muito de dizer repetidamente que eu estava com medo, de que eu não daria conta, né? Era um negócio muito assim, eu tô com medo, eu tô com medo, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E eu lembro de eu falando isso pra Laura, e Laura também olhando pra mim e falando, bicha, coragem, sabe? E aí eu falei assim, não tem coragem, aqui é só medo, assim. Eu tava com, eu não consigo pensar em outra palavra. E era um negócio que aí uma hora, eu lembro que uma hora a Laura falou pra mim, Camila, aceita, se joga, né? Um negócio assim. E eu falei pra ela, não posso, porque se eu aceitar, esse bebê vai nascer e aí já era, entendeu? Sim. E aí é uma frase clichê, mas que Laura falou pra mim e me marcou muito, eu sempre repito, que é tipo, a coragem não é a ausência do medo, é você reconhecer ele e seguir em frente. E foi quando ela falou isso pra mim, acho que 2 contrações depois, Raoni estava aí no mundo, né? Transformando e revolucionando. Mas eu falo que ele veio para me trazer essa consciência do medo, assim. Eu acho que desde que ele nasceu, eu sou colocada em situações na vida que me trazem essa coisa do medo, né? Você sabe Sim. muito bem que ano passado foi um ano que ele me paralisou, por exemplo, o medo, né? Fiquei paralisado, mas esse ano será diferente. Mas Tá isso é sendo outra diferente. questão. Mas foi isso, assim, botar o Raoni no mundo foi literalmente, foi vencer essa barreira, assim. Porque foi um parto bem mais rápido do que o do Chico, mas Não, eu sempre que lembro. me perguntam, Eu lembro que eu assisti, fui na roda, eu tava. Foi depois da roda que você fez o relato de Raoni, um dia depois a Yara nasceu, né? E aí eu me lembro que você deu o verdade, relato, pensando, gente, pelo relato dela, sei lá, o parto foi muito longo. Muito longo. Tipo, pelo seu relato, eu achava que teu parto tinha sido, sei lá, 12 horas, 15 horas, sei lá. Aí eu lembro que quando você contou na formação de dolo que tinha sido umas 3 horas, não foi? Uma coisa assim? foi, Foi eu nunca muito lembro se rápido. foi 3 ou 5 horas, assim. Eu nunca lembro se foi 3 ou 5 horas, foi muito rápido. Eu acho que foi 3, Eu lembro que eu mas fiquei assim, foi tipo, muito rápido. como assim podem acontecer tantas coisas em 3 horas? Hoje eu sei. Hoje eu sei porque aconteceu muitas coisas naquela meia hora do trabalho de parto dali. É, Muitas coisas. mãe, essa sua pergunta, minha mãe está perguntando aqui se foi porque quando eu era muito pequena, quando minha irmã nasceu, nossa diferença é 1 ano e 2 meses, se é que ficou alguma falta. Mãe, eu não sei, sabe? Tipo, teria que fazer, acho que uma grande análise aí. Mas também, mãe, quando eu falo essas coisas, não é para te deixar mal. Você fez. Ó, ó o momento meloso aqui. Mas, mãe, você fez o melhor possível com o que você tinha, sabe? Tipo, você passou por 2 cesáreas que você não queria, você não conseguiu amamentar a gente, você disse que não se sentia feliz no puerpério, mas não se sentia à vontade de conversar com os outros. N questões aconteceram. Você foi a melhor mãe possível, você é a minha referência para ser mãe dos meninos. Provavelmente ficou alguma falta, porque em algum momento a gente vai deixar os nossos filhos em falta, assim, sabe? Tipo, eu tenho certeza que eu tô deixando falta com o Chico, com o Raoni, A sabe? gente A vai gente vai sem deixar. faltar. E depois a terapia resolve, minha gente. Tá tudo certo. É. Então, mãe, não esquenta a sua cabeça, porque hoje eu consigo nomear essas coisas e tô trabalhando elas, sabe? Não tem mágoa com você, mãe, não tem mágoa com a nossa história, não tem mágoa com a Marina. Eu sou louca pela minha família. Eu acho que a minha família é a melhor família do mundo. Meu pai, minha mãe, meus tios, meu marido, meus filhos. E é isso. Eu acho que hoje eu tenho essa consciência de que é impossível a gente criar filhos sem a gente colocar traumas neles. Entendeu? Não Sim, tem como. Porque
porque a gente vive numa sociedade que bota a gente para trabalhar e a gente não consegue atender todas as necessidades deles, porque a gente tem as questões de gênero, porque a gente tem traumas que deram pra gente lá e a gente tentando não reproduzir esses traumas, a gente Não causa novos traumas ou exatamente. são N questões assim. Então, mãe, É muito de boa. complexo e essa culpa não te pertence, né? É tua E mãe. tá tudo bem, mãe. Eu te amo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É o que a gente sempre Você é uma mãe foda, mãe. Você é uma mãe foda, assim, ó. Em caixa alta, tá? Fica bem. E é isso, gente. que final Belo de jeito live. de terminar essa live. Foi Oi? lindo. Foi lindo esse final de live com essa declaração. Foi especial terminar assim. Porque é um assunto delicado, porque eu imagino que deva ser difícil para minha mãe me escutar falando dessas coisas, porque mexe muito comigo. E querendo ou não, a gente é mãe, a gente sabe que é muito fácil a gente se sentir culpada, né? É como Sofia falou aqui, parece que a culpa materna ela é eterna dentro da maternidade e daria outra live, 1000 lives, assim. Acho que é uma coisa que a gente pode falar em outro momento. Mas como faltam só 3 minutos, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui, todo mundo que colaborou, agradecer a minha mãe pela vida que ela me deu, assim, agradecer a Lala pela parceria por estar aqui começando as lives de 2021 da Devaneios. Sempre que me E chamar, antes de eu passar a bola para Lala, vamos pensar em mais. Mas antes de Lala se despedir, eu quero deixar um aviso muito importante, que amanhã tem live babadeira, polêmica na Rede Corum. Nós vamos falar de bicos artificiais. Então, assim, chupeta, mamadeira, bico de silicone. Então, anota na agenda amanhã, 9 horas da noite, no perfil da Rede Coru. Eu não sei se vai ser Rede Coru e Lala ou Rede Coru e Devaneios, mas vai ser Rede Coru. Então, a gente se vê lá. Lala, muito obrigada por estar aqui e por eu tudo, né, quero amiga? o convite. Ai, é uma delícia estar aqui conversando com você. A gente bota as meninas para dormir para falar delas, né? Porque é assim que são as coisas. E sábado tem roda, né? Sábado tem roda para quem tá Verdade. gestante. Vai ser sobre alívio da dor. Então, vai ser massa e babado também. E é isso, Então, gente. para você que está com medo de sentir dor, querendo saber como lidar com essa dor de forma positiva, para participar da roda, é só vocês entrarem lá no perfil da Rede Coru. Na bio tem um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, que sábado de manhã a gente solta o link da reunião lá no grupo. A roda é gratuita, O tá? grupo tá bombando, viu? Eu digo logo que vocês estão perdendo, que tá rolando umas conversas muito potentes. Tá gostoso de acompanhar esse grupo, é verdade. Então é isso, minha gente. Agradeço de coração. A gente se vê amanhã na Rede Coru e terça que vem aqui em mais uma live da Devaneios. Lala, brigadão, brigadão. Brigadão a todo mundo que esteve aqui. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite.